Salve, salve! Você que me assiste, professor Ricardo Vessosa, na disciplina de Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade. Certo? Estamos aqui, senhoritas, senhores que me assistem, que me assiste, na última parte aí do slide 3, onde a gente vai falar sobre o gráfico de Pareto, né, que também é uma ferramenta corretiva. A gente vai falar sobre a ferramenta 5W2H, também conhecida como plano de ação, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o ciclo PDCA, certo? Essas duas últimas ferramentas são ferramentas muito possivelmente conhecidas, né, da sociedade, talvez também de você, beleza? Então vamos lá, o que é que a gente vai conversar? É justamente isso que eu estou colocando para você, certo? As três ferramentas aí para orientar você, né, ao longo desse vídeo, né? Também vai estar na descrição sobre o que trata cada vídeo para você poder estudar, né? Ou naquilo que você está com mais dificuldade ou fazer, ou se você quiser, né, estudar, né, tudo para ter uma percepção melhor, tá bom? Então vamos nessa. Primeira ferramenta é a ferramenta gráfico de Pareto, certo? Gráfico de Pareto, tá bom? Então vamos nessa, gráfico de Pareto. Particularmente nas minhas provas, né, eu faço uma explicação dizendo que a galera não vai precisar calcular nada para achar o gráfico, para construir um gráfico. Não, isso também seria um elemento fundamental aí nessa nossa perspectiva, mas a ideia principal que eu vou trabalhar aqui nessa videoaula é para que você possa entender, né, o que é um gráfico de Pareto e diferenciar, né, o gráfico de Pareto de qualquer outro gráfico, tá bom? Então vamos nessa. Teoria um pouquinho. O gráfico de Pareto é um gráfico de barras verticais. Então você vai perceber logo que o gráfico ele vai ter umas barrinhas verticais lá expostas para que você possa dar uma olhada nelas. Que tem como objetivo analisar um problema. Então, o gráfico de Pareto, né, para você que me vê, ele tem uma finalidade, né, uma perspectiva de ação muito semelhante ao diagrama espinha de peixe, né, que a gente viu na aula anterior, na videoaula anterior, certo? Só que ele tem algumas particularidades aí que nos permitem aprofundar mais nas causas e até propor soluções de uma maneira mais objetiva, tá bom? Então vamos lá entender. Primeiro ponto, antes da gente ir para o ABCD aí, é que o gráfico de Pareto tem como objetivo analisar um problema. Qualquer gráfico, preste atenção, qualquer gráfico que não trata de um problema não é gráfico de Pareto. Exemplo, venda no dia dos namorados. Não é um problema. Venda no dia dos namorados, né, e aí você vai colocar alguns setores, setor de roupa, setor de doce e por aí vai. Então não é um problema. O problema é aquilo que mostra através de uma dificuldade, de uma falta. A gente vai ver também dois exemplos aí de gráficos de Pareto, né? E aí como é que eu identifico se é um problema ou não? Vá no título do gráfico, certo? Vá no título do gráfico, beleza? Então vamos lá. O gráfico prioriza ou te ajuda a priorizar as causas de maior impacto, certo? Então a gente tem uma série de causas que geram um problema ou que impactam um problema, certo? Né? Em geral é melhor. Que gera um problema, só que nem toda causa tem o mesmo impacto no problema, certo? Essa análise, o diagrama espinha de peixe não nos ajuda. O diagrama espinha de peixe é pegar um problema por vez, identificar as causas, categorizar as causas e propor soluções sobre todas as causas. Aqui no gráfico de Pareto a coisa é um pouquinho diferente. Eu digo, peraí amigo, tenha calma. Das causas que você achou que estão gerando o seu problema, nem todas têm o mesmo impacto. Então você vai priorizar as causas que têm maior impacto. Certo? Vamos mostrar como é que se faz isso. Ponto B, que é um complemento do ponto A, ajuda a dividir um problema grande em um grande número de problemas menores. Essa forma de falar problemas menores são as nossas causas. Então a gente tem um problema
né? E eu falei para você que o problema ele é genérico, né? Ele é amplo, né? E aí quando a gente vai especificar os problemas, a gente trata das causas. A causa ou as causas são específicas em relação ao meu problema, certo? Então eu vou pegar algo grande, né, e dividir em pequenos probleminhas que na verdade são as nossas causas, certo? O gráfico de Pareto te permite otimizar a tomada de decisão. E por que otimizar? Porque se eu tenho um problema, se eu tenho algumas causas, nem todas as causas vão agir da mesma forma para gerar o meu problema, eu preciso pensar de forma inteligente. Preciso pensar de forma inteligente. E quando eu penso de forma inteligente, eu estou pensando, querido e querida, na perspectiva de que eu posso tomar melhores decisões. Ao entender que das causas que estão gerando meu problema, algumas poucas, né, têm maior peso e eu vou agir primeiro sobre as que têm maior peso para depois focar minha atenção nas que têm menor peso. Beleza? Então é um ponto fundamental aí entender que o gráfico de Pareto é uma ferramenta visual que permite analisar o problema. Dessa forma você pode otimizar sua tomada de decisão, ou seja, melhorar sua tomada de decisão. Tá bom? E por fim, entre todas as causas de um problema, algumas poucas são as grandes responsáveis pelos efeitos indesejáveis, né? Ou pelo problema, né? Ou pelo problema. A partir desse ponto D, nós temos aí a lei 80-20, ou princípio de Pareto, certo? O gráfico de Pareto está intimamente ligado com a lei de Pareto, também conhecida como princípio 80-20 ou 20-80. Então vamos lá para poder você entender, né, de que forma esse ponto da lei de Pareto também é importante. Ele diz o seguinte: de acordo com esta lei, 80% do problema decorre de 20% das causas. De outra forma, a maior parte do meu problema é resultado de uma pequena quantidade de causas. Vê aí os exemplos, são 3 aí. Primeiro exemplo já está no mesmo parágrafo. Durante suas pesquisas, Pareto descobriu que 80% da riqueza estava nas mãos, né, estão, na verdade, nas mãos de apenas 20% da população. Né? Isso é em média, tá? A gente pode dizer que 80% da riqueza do mundo está concentrada em 20% da população. Apenas 20%. Aí você vê a desigualdade aí. Pareto também, né, colocou, né, a partir dessa lei, não necessariamente Pareto, mas a partir dessa lei, ou desse princípio 80-20, a gente pode fazer outras associações. Por exemplo, com a lei 80-20, né, a gente pode entender que 20% dos clientes são responsáveis por mais de 80% do faturamento de uma determinada empresa. Então, uma pequena quantidade de clientes é responsável por grande parte do faturamento. Você percebe que tem sempre essa relação pequeno, repercute em grande parte de alguma coisa? Mais de 80% das descobertas do mundo científico resultam apenas de 20% dos cientistas. Então, boa parte dos cientistas, né, uma pequena parte, na verdade, dos cientistas é responsável por uma grande parte das descobertas do mundo. Certo? Então, é importante complementar essa ideia do gráfico de Pareto com a lei de Pareto, onde diz que um problema específico ele tem seu foco, ou 80% dele é consequência, né, de 20% apenas das causas. Se a gente trabalha em cima dessas causas aí, a gente está resolvendo boa parte do problema. Tá bom? Vamos lá seguir. Exemplos. Então, a gente tem aí, primeiro exemplo, o título do gráfico é um problema? Se for um problema, a gente está tratando de gráfico de Pareto. Beleza? Então a gente tem aí, ó, dificuldades para atingir uma meta. Gráfico de Pareto. Certo? E a gente vai olhar agora as barras verticais. A gente tem aí, ó, 3, 6, 9 barras verticais. Se pela lei de Pareto 80% do problema é em decorrência, né, ou acontece, né, através de 20% das causas, perceba aí quais são as barras que estão mais altas aí. São as barras que estão em laranja, né, não?
do canto esquerdo aí, a gente tem desvio de tempo, né, maior que 10%, a gente tem equipe inexperiente e a gente tem cronograma pré-definido. A gente está trabalhando com 3 causas que geram maior impacto. E como é que eu sei que gera maior impacto? Porque elas são as maiores. Causa que tem o maior impacto, as barras verticais elas são as maiores, certo? Então, se eu tenho um problema que nesse gráfico em questão, dificuldades para atingir a meta, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver todas as causas ao mesmo tempo? Não, porque o gráfico de Pareto está dizendo para você que ó, essas 3 causas aqui que estão em laranja, preste atenção, são as causas que estão gerando mais o meu problema. Então você tem a oportunidade de A, resolver todas as causas ao mesmo tempo, o que não é inteligente. Opção B, focar nas 3 causas que têm maior impacto e só depois focar nas causas restantes aí, que elas têm um impacto bem pequenininho, bem pequenininho. Então é uma escolha, queridos e queridas, certo? Então focar nas causas que têm maior impacto é uma otimização do processo de tomada de decisão, tá bom? Mais um exemplo para você poder entender aí com mais atenção, com mais firmeza. Nosso problema agora é custo de retrabalho. Retrabalho, na minha humilde opinião, ele acontece basicamente ou pelo fato das pessoas não prestarem atenção no momento que está fazendo o trabalho, ou de querer fazer com rapidez, ou de não prestar atenção fazendo com rapidez. Abri e fechei parênteses aí. Então, o custo do retrabalho é algo preocupante para algumas empresas. É um problema realmente sério. E aí eu coloco, não sei se está dando para você poder enxergar, mas leio para você. Então a gente tem aí algumas causas, falta de treinamento, comunicação, falta de comunicação, problemas com componente, solda, rotatividade, liderança, fornecedor e outros. Visualmente fica claro quais são as causas que têm maior impacto aí no meu problema. Quais são as causas que estão gerando mais custo com o retrabalho? A falta de treinamento, a falta de comunicação e os componentes. Mais uma vez, eu vou agir sobre todas as causas ao mesmo tempo? Não, eu vou focar nas 3 que têm as barras verticais maiores. Falta de treinamento, falta de comunicação e componentes. Resolvi todas essas causas, você vai perceber que eu vou resolver boa parte do meu problema. 80-20, lei de Pareto. Vou conseguir resolver 80% do meu problema. E aí depois eu vou focar nas outras causas. Entende? Então, eu vou sempre bater na tecla aí relacionado ao gráfico de Pareto. Precisamos otimizar nossas decisões. E o gráfico é uma ferramenta que nos possibilita isso aí. Tá bom? Podemos seguir? Posso seguir? Qualquer dúvida, lembra, estou à disposição. Né? Coloca a tua dúvida aí, né, na descrição aí do vídeo, nos comentários, que eu estou à disposição. Beleza? Vamos lá. E agora a gente começa da última ferramenta aí nossa, plano de ação, ou como ela também é mais conhecida, 5W2H. Tem alguns sites, se você fizer alguma pesquisa, você vai ver que ela também tem o nome de 4W e 1H, mas aí eu acredito que é a maneira mais atualizada é 5W2H, certo? E aí uma rápida contextualização para você. O Japão, você deve lembrar, né, Segunda Guerra Mundial, e no pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão foi um dos países que tiveram sua estrutura física extremamente danificada. Indústrias, acessos, estradas, por aí vai. E aí o Japão se viu numa situação extremamente complicada, né? Especialmente se comparado, por exemplo, à Inglaterra e aos Estados Unidos. Né? O Japão sofreu bastante, a Inglaterra sofreu muito pouco, e os Estados Unidos, talvez eu possa dizer, não sofreu nada, né, em termos de estrutura. Economicamente, sim, mas em termos de estrutura, não. Então, como é que o país ia se reerguer e competir de igual para igual? Então, o Japão começou a desenvolver algumas metodologias para acelerar esse processo de reestruturação, né, do seu parque industrial, da estrutura física de ida e vinda, né, pontes, estradas. E aí, a partir já da década de 70, o Japão começou a comparar seus produtos com os produtos dos norte-americanos,
né, e até ser os produtos superiores. Também as lógicas das ferramentas, entre elas essa aqui que eu vou conversar com você. Já que a ferramenta 5W2H, ela foi criada a partir de profissionais da indústria automobilística lá do Japão. Certo? Também para auxiliar o ciclo PDCA, que é a nossa ferramenta seguinte aí. Tá bom? Então vamos lá. A ferramenta 5W2H é, na verdade, uma checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas com o máximo de clareza e de eficiência. Tá bom? E aí eu acredito que você deve saber a ideia de checklist. Se você não sabe, vou falar rapidamente aqui. É como se a gente fosse ao supermercado, indo ao supermercado para você não depender da sua memória, né, para lembrar de tudo aquilo que é necessário. O que é que você faz? Geralmente, papelzinho lá, para anotar tudo que você precisa. Se é pouca coisa, se é muita coisa, não depender da memória é importante. Então anota lá tudo. Então essa relação aí é uma checklist, uma relação das coisas que precisam ser, né, compradas. A gente faz uma checklist geralmente quando a semana começa. Segunda-feira começou. Então, o que é que eu preciso fazer na segunda? O que é que eu preciso fazer na semana? O profissional que tem esse costume, ou que tende a ter esse costume, ele tende a ser uma pessoa mais organizada. Então, a ferramenta 5W2H nada mais é do que, de fato, uma ferramenta que funciona como checklist, onde ela vai te ajudar a identificar quais são os fatores, né, ou as variáveis mais importantes. Tranquilidade. Então, além de ser ou de funcionar como uma checklist, ela vai te ajudar com clareza, isso é importante para enxergar uma determinada situação, né, qualquer que seja ela, e com eficiência, com o máximo de eficiência. E aí eu faço um parênteses aí, abro um parênteses para poder explicar rapidamente a diferença de eficiência e eficácia. Eficiência é o uso inteligente dos recursos, certo? Porque é a maneira como eu aprendi, não vou nem falar para você porque não vale a pena, né? Mas que eu entendo melhor dessa forma, eu consigo passar também melhor. Eficiência é o uso inteligente dos recursos. Recursos esses que podem ser o tempo, o dinheiro, a matéria-prima, o trabalho das pessoas. Eficácia tem a ver com resultado, alcançar o resultado, certo? As palavras são complementares, mas elas têm significados separados diferentes, certo? Nesse caso aqui, a ferramenta 5W2H te permite usar com inteligência os recursos que estão sendo envolvidos, né, para que todo mundo tenha consciência disso aí. Beleza? Vamos lá. Resumindo, para você que está me assistindo, a gente tem de um lado nosso planejamento e eu tenho do outro, né, todas as variáveis que eu posso julgar e que a ferramenta vai me ajudar, né, a julgar ser importante, a analisar ser importante, certo? Então a gente tem essas duas perspectivas. De um lado, planejamento, de um outro, todas as variáveis possivelmente que são importantes. Tranquilidade. Beleza? Vamos fluir aqui o negócio. Essa sopa de caracteres 5W2H corresponde, na verdade, às iniciais de 7 diretrizes em inglês. Certo? 5 delas que começam por W, 2 delas que começam por H. Quando estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade. Tá bom? Agora eu vou colocar para você entender essa sopa aí, né, uma tabelinha que tem, né, do seu lado esquerdo você vai visualizar, vou colocar logo ela aqui para você poder entender. Do seu lado esquerdo a gente tem aí as palavras em inglês, certo? Na coluna do meio a gente tem a tradução e na coluna da direita nós temos aí um entendimento dessas diretrizes aí, dessa pergunta, de cada pergunta, na verdade. Então, a gente tem aí o meu inglês é o inglês do verbo to be, então se você quiser redimir não tem problema, certo? What, a gente tem aí o que são as tarefas e as etapas daquilo que precisa ser feito. Então, fazer um plano de ação ou trabalhar a ferramenta 5W2H é entender primeiramente o que a gente vai fazer, certo? Who, a gente tem quem aí.
E quais são as pessoas responsáveis pela execução? A gente precisa definir quem vai fazer o que aí, né, para a gente também cobrar dessas pessoas. Porque se a gente define o que vai ser feito, mas não atribui a cada pessoa, né, uma tarefa específica, eu não vou ter como cobrar. E se eu cobrar, a pessoa vai dizer, você não foi claro comigo. Então precisamos definir quem vai fazer o que. Where, onde, né, qual vai ser o setor, né, qual vai ser o local que vai ser executado aquilo que eu pretendo fazer. É dentro da empresa, é fora da empresa, é com os funcionários, é com fornecedores, é com clientes, é com quem? Certo? When, quando, o tempo, e essa variável, o tempo, precisa ser específico. O mais rápido possível. No tempo de Deus. Deixa de conversa. É horas, é dias, é meses, qual é o tempo? Eu preciso ser específico. É cultural no Brasil a gente não especificar o tempo. Assim que der. Que tempo é esse? Que eu não sei. Tu sabe qual é? Que tempo é esse? Assim que der. Meu amigo, eu não sei. E esse assim que der, ele pode ter compreensões totalmente diferentes quando a gente analisa as pessoas. Para mim pode ser um tempo. O mais rápido que der pode ser até domingo. O mais rápido que der para outra pessoa pode ser até mês que vem. Não sei. Então assim, especifique o tempo. Tá? Quando? Foi o que a gente falou aí. Por quê? Né? É a razão de fazer. Nesse porquê, eu gosto de lembrar um personagem, né, de uma parte da minha infância, Zequinha, do Castelo Rá-Tim-Bum. Lembra de Zequinha? Se você foi da época aí do Zequinha, né, do Castelo Rá-Tim-Bum, anos 90, se eu não me engano, né, toda vez que o Zequinha estava com uma dúvida, né, ele tinha por volta de seus 8, 9 anos, né, ele estava com uma dúvida, perguntava para as crianças mais com conhecimento maior, talvez as crianças maiores, por que o céu é azul? Por que as folhas das árvores são verdes? E o pessoal não tinha paciência, porque sim, menino, fica aí na tua. Quando eu explico para a pessoa que vai fazer aquela tarefa a razão de fazer aquela tarefa, existe uma probabilidade muito grande dela fazer com mais engajamento. Então você precisa entender a importância da explicação para que a pessoa ela possa realmente estar conectada com a atividade. Como, né, que a razão, o método de se fazer aquilo ali, de que maneira eu vou fazer a minha tarefa, são as possibilidades aí dos caminhos, e o quanto, né, é a possibilidade da gente estudar realmente se é de fato necessário gastar ou não. O quanto está colocado aí já, quanto custa, já para você dizer, vai gastar tanto com isso aí. Mas eu provoco você para ter um outro entendimento dessa diretriz aí, dessa pergunta. Será que de fato eu preciso gastar para poder fazer aquilo que eu preciso? Porque, como eu falei que é cultural no Brasil a gente não determinar o tempo, também é cultural no Brasil a gente, tendo dinheiro, vamos lá gastar. A gente não procura ver se tem como evitar o gasto. A gente já quer gastar. A gente só não gasta quando realmente não tem condições nenhuma. Se puder parcelar em 10, em 12, em 24, 36 dias, a gente vai lá e parcela. Mas se nem isso for possível, aí a gente coloca a mão na massa. E essa cultura ela precisa ser desconstruída. A gente primeiro precisa analisar se é preciso gastar. Se realmente for preciso gastar, a gente, né, vai analisar o quanto vai ser gasto. Certo? E assim como eu fiz com o diagrama espinho de peixe, né, numa videoaula anterior, eu vou trabalhar um estudo de caso simples e objetivo para que você possa entender melhor do que eu estou falando. Certo? Estou com a situação aí. Você assumiu o posto de gerente geral na empresa Cuscuz Limitada. Claro, é tudo hipotético aqui, tá bom? Para você não ficar cuscuz, que é isso? Multinacional do ramo de beleza. Um dos objetivos que você tem é organizar o atendimento ao cliente, que sofre com excessivas reclamações. E aí a gente tem algumas das reclamações. Envio de produtos vencidos, demora no prazo de entrega e dificuldade de comunicação com a empresa. Você terá 4 meses para concretizar este objetivo. Utilize
a ferramenta 5W2H para definir suas ações. Da mesma forma, se você assistiu a videoaula lá, que eu tratei do diagrama espinha de peixe, eu dei um estudo de caso, e o estudo de caso em si, ele já contém algumas informações que são importantes para mim, para eu poder estruturar a resolução do estudo de caso a partir da ferramenta em questão, que é a ferramenta 5W2H, ou também plano de ação. Beleza? Então vamos lá, eu vou escolher algumas variáveis aí, destacar na verdade as variáveis que já estão claras do problema, da situação aí em questão. Certo? Temos aí, senhoritas e senhores, já aqui do meu lado, o que? É a minha tarefa. O que é que eu tenho que fazer? Organizar o atendimento ao cliente. Show? Entendido isso aí? Tá de boa? O que é a tarefa? É organizar o atendimento ao cliente. Tá? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou organizar o atendimento ao cliente? Porque a empresa está sofrendo com excessivas reclamações. Segunda variável, que o problema já consta e que vai me ajudar a estruturar, né? Próxima imagem você vai ver que vai ficar fácil a gente estruturar e resolver esse estudo de caso aí a partir da ferramenta, primeiramente a partir da leitura e identificação do estudo de caso, identificação das variáveis, e posteriormente a gente só vai montar como um quebra-cabeça. Identificou as peças já lá, a gente já coloca as peças que nós temos e depois a gente vai colocar as peças que vai partir daqui que faltam. A última variável aí é o quando. 4 meses para concretizar. Então, se a ferramenta 5W2H ela nos apresenta 7 diretrizes, 7 perguntas, né, para poder entender melhor o problema, a situação e, consequentemente, apresentar uma solução, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ela de maneira organizada. Certo? A gente tem as variáveis aí, certo? O que, quem, onde, quando, por quê, como e quanto. Certo? Só que eu estruturei de uma forma diferente. Né? Diferente assim, na verdade está igual, está na sequência. Né? Eu gosto muito de destacar, antes de você querer decorar todas as perguntas, entenda a utilização dela. Porque melhor ou mais inteligente do que decorar as perguntas, as diretrizes, é a gente entender como é que eu posso aplicar isso na vida real. Né? Porque isso que é o mais importante aí. Aplicabilidade na vida real. Certo? Essas são as 7 perguntas, as 7 diretrizes. E aí, primeiramente, eu vou colocar o que. Quais são as variáveis aí? O que, quando e por quê. Não é verdade? Olha elas aí. Olha elas aí. Olha elas aí. O que? Organizar o atendimento ao cliente. Já está no problema. Prazo máximo de 4 meses para poder fazer isso. É o nosso prazo, é o nosso tempo. E por quê? Porque a empresa está sofrendo com excessivas reclamações. Esses 3 pontos em verde já estão lá no estudo de caso e a gente já tinha destacado. Beleza? E agora eu vou sugerir uma possível maneira de complementar as diretrizes que não estão preenchidas. Porque realmente aí vai ter que ser a nossa solução daí. Né? A nossa cabeça que vai ter que completar, né, essas variáveis, essas diretrizes aí. Uma maneira, não é a maneira, é uma maneira de responder essa situação é dessa aqui, ó. Certo? Possivelmente, e aí já no quem, o responsável pelo controle de estoque, pela expedição, fornecedores e marketing. Então, se a empresa está enviando produto fora do prazo de validade, o cara do controle de estoque, ou a mulher do controle de estoque. Né? Se o produto está chegando atrasado, eu posso conversar com o pessoal da expedição e dos fornecedores. E dificuldades de comunicação, eu posso talvez conversar com o pessoal de marketing. Certo? Por isso que eu estou utilizando aí a palavra possivelmente. Certo? Onde? Na empresa para organizar os pontos falhos. Certo? Não teria outro local para não fazer que não fosse na empresa. Né? Talvez especificamente com o pessoal do controle de estoque, pessoal da expedição, nesses locais específicos aí. Como é que eu vou fazer? Uma maneira que eu pensei, certo? Reunião com os responsáveis dos setores indicados para detalhamento dos problemas e mapeamento das possíveis soluções. Certo?
Então, reunião é uma forma de a gente poder entender primeiramente isso aí, né? Se reunir com a galera responsável, mapear possíveis soluções e colocar em prática. O quanto, a princípio, só vai gastar tempo das pessoas ali para poder organizar aquilo ali, certo? Depois de uma primeira análise, se nessa reunião, nesse mapeamento aí das possíveis soluções, realmente for chegada à conclusão de que precisa, sei lá, comprar um maquinário diferente, mudar o sistema da empresa, contratar uma consultoria para fazer um processo de reengenharia, aí tudo bem. Aí tudo bem. Mas, a princípio, pela leitura do estudo de caso, só tempo para ter clareza das causas e, consequentemente, propor soluções. É uma maneira, não é a única, é uma maneira da gente poder, a partir do estudo de caso, que é apenas um textinho lá, você pegar as informações, colocar o que já está no problema, que está destacado aí em verde, e o que está em laranja você já propor como iniciativa sua. Tá bom? Beleza? Então aí a gente finaliza a ideia do plano de ação e finalizamos, né, com o ciclo PDCA. Certo? Ciclo PDCA, querido e querida, é um método que se baseia no controle de processos e foi desenvolvido inicialmente na década de 30 pelo americano Schwartz e, no entanto, foi Deming, seu maior divulgador, ficando também conhecido por aplicar esses conceitos, né, que também a ferramenta, o ciclo PDCA, ela tem um direcionamento muito grande para qualidade. Olha o Japão aparecendo aí. O Japão apareceu lá com a ferramenta 5W2H, ciclo PDCA, tá a mesma coisa. Certo? A importância do Japão aí, nesse ponto aí, de metodologias, do desenvolvimento de metodologias, né, que nos ajudam até hoje. Certo? Sentindo que a análise e a medição dos processos é relevante para a manutenção e melhoria dos mesmos, né, foi criado o PDCA. Então, eu preciso analisar meus processos, ver o que é que está acontecendo, eu preciso medir se esses processos estão acontecendo do jeito que eu defini lá no meu planejamento. Essa análise e essa medição é importante para, manter a empresa do jeito que está ou buscar melhorias. Se minha análise e minha medição ela tem ou dá como resultado que a empresa está tudo bem, os processos estão acontecendo de forma adequada, então é um contexto de manutenção. Mas a partir do momento que essa análise e essa medição verificam que alguma coisa não está legal, que existe uma disfunção, né, que algo não funciona direito, que essa é a compreensão da palavra disfunção, a gente precisa melhorar. Né? Seja para, sei lá, questão de padronização, documentação. Então, essa é um pouco da ideia que o ciclo PDCA, né, nos possibilita. É uma ferramenta de planejamento e também de qualidade que facilita a tomada de decisões. Olha aí a expressão tomada de decisão aparecendo novamente. Presta atenção, certo? Que, na verdade, todas elas nos ajudam a tomar melhores decisões, visando garantir, que está aqui, o alcance das metas necessárias e, embora simples, representam um avanço sem limite para um planejamento eficaz, ou seja, um planejamento que alcance, de fato, o resultado planejado. A sigla é formada pelas iniciais, e aí digo para você, iniciais em inglês, Plan, Do, Check, Action. Certo? Construção do plano é o Plan, executar as ações do plano, o Do, Check, controlar as ações e agir, corrigir, se necessário, no Action. Certo? Aí só está na ferramenta em si, do ciclo. Se eu fosse colocar número 1, tudo começa pelo planejamento, e finaliza com a possibilidade de melhoria, e a gente tende a voltar para o ciclo. O ciclo ele não para na possível ação de correção. A gente precisa começar de novo. Para você poder entender melhor, né, coloco de outra forma, não necessariamente, não em forma de ciclo, mas para que você possa entender. Ó. O planejar é estabelecer objetivos, e lembra, no planejamento é fundamental
fundamental a definição de objetivos, certo? E também os processos necessários para fornecer o resultado. Lembra? Se eu estou falando de processo aí, eu preciso estabelecer o objetivo e os processos. Sendo os processos o conjunto de ações que estão relacionadas para que eu possa fornecer. Então, além do objetivo, no meu planejamento eu vou definir as ações que eu vou fazer, as tarefas que serão necessárias para que se possa alcançar o resultado. Aí a gente parte para o desenvolver, que é o fazer, é o executar, é o tirar a bunda da cadeira e dizer assim, beleza, teu planejamento tá lindo, mas se tu não colocar em prática, meu amigo, minha amiga, vai dar errado. Ou na verdade não vai dar em nada. Planejamento bom é planejamento que a gente define com atenção, com especificidade e que a gente coloca em prática. Esse negócio de só planejar, estou planejando, beleza, planeja o que for, mas tira a bunda da cadeira para também colocar em prática, implementar. Beleza? Depois que a gente implementa, a gente vai verificar, monitorar e ver se aquilo que eu planejei de fato está acontecendo. Está acontecendo aquilo que eu planejei? Não está acontecendo? Não está acontecendo por quê? E aí eu vou verificar, eu vou monitorar, eu vou medir todos os processos que a empresa definiu lá no planejamento. Para quando a gente chegar nessa questão do avaliar, e aí tem joinha, né, se eu posso dizer dessa forma, o joinha para cima ou joinha para baixo. Né, uma avaliação positiva ou uma avaliação negativa. O agir quer dizer que você vai olhar para tudo que você definiu, né, e que aconteceu, e você vai dizer, não, mantém ou melhora. Geralmente essa parte aqui é busca para melhorar. A expressão em time que está ganhando não se mexe, hoje se mexe sim. Certo? Se mexe porque os outros times estão mudando, porque se você conseguir alcançar o seu objetivo, os outros times não, então os outros times estão correndo para poder alcançar o objetivo, e aí você precisa acordar também para isso. O contexto mudou, a tecnologia está crescendo de forma exponencial, então precisa mudar. Então, o agir, né, aí é para avaliar a possibilidade de melhoria ou se vai, de fato, manter aquilo que está. Eu acredito que sempre tem alguma coisinha que a gente pode melhorar, algum detalhe. Sempre que eu gravo um vídeo, né, faço um PowerPoint, eu sempre vejo oportunidade de melhoria, para que quem vê o meu conteúdo possa, de fato, entender bem. Não entender mais ou menos, né? Entender bem. Então é isso, querido, querida que me vê. Essas são as ferramentas aí. Né? Conversamos sobre o gráfico de Pareto, conversamos sobre a ferramenta 5W2H e também sobre o ciclo PDCA. Né? E a frasezinha de reflexão não pode faltar. Pare de sentar na mesa onde falam mal dos outros. Preste atenção na frase. Porque quando você se levantar, você será o tema. Então, né, preste atenção, na verdade não é na mesa que você está, é com as pessoas que você está andando aí. É um conhecido amigo, Marcos Strider, escreveu, colocou isso no Instagram dele, eu achei extraordinário. E é mais pura verdade, se você está em um local onde as pessoas falam mal dos outros, quando você sair dali, você que vai ser a pauta do assunto. Então, no mais, gratidão pela sua atenção, pela sua paciência, qualquer dúvida, estou à disposição. No mais, paz e bem, e até uma próxima oportunidade. Valeu!